Então, tá ótimo. Vamos Sim, tá tudo ótimo. fazer uma oração aqui para começar oficialmente, né? Então, oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, agradecemos a sua misericórdia, agradecemos porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus na cruz para morrer por cada um de nós, agradecemos porque o Senhor nos usa como seus instrumentos de pregação do seu Evangelho, quer seja para evangelizar as pessoas que não conhecem o Senhor, quer seja para edificar o coração dos nossos queridos irmãos e irmãs aqui, especialmente, ó Pai. Pedimos que possamos ser instrumentos úteis do Senhor, que possamos viver conforme o seu agrado, e que essas mulheres que aqui estão possam ser bons exemplos de transmissão do Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas que o Senhor colocar à disposição delas, ó Pai. Que o Senhor sempre nos use, e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, gente. Boa noite para vocês todas. Nós vamos dar continuidade ao que nós começamos na última aula, na terça-feira, né? Passou rapidinho. Estamos aqui já de volta na quinta. Então, eu vou começar fazendo uma breve revisão aqui do que nós vimos, né? Nós estamos falando sobre homilética, né? Essa é a ideia. E a gente já viu que a ideia de homilética é a gente poder ensinar, né? Falar de Cristo para as pessoas, né? E a gente viu que nós não temos uma regra da forma como deve ser feito isso, né? Então, Jesus não deixou a formatação de como se dá uma aula, de como se prega, de como se faz uma palestra, né? A gente viu que a gente tem a missão de levar o evangelho, de pregar Cristo para as pessoas. Agora, a forma como vai ser feita, né? A gente não tem esse processo. O que a gente faz é observar, né? Então, a gente viu que Jesus tinha uma forma de fazer, a gente vê os apóstolos também fazendo, a gente vê algumas coisas das ciências modernas também, que ajuda a gente a ensinar melhor, né, com convicção, com persuasão. Essas coisas podem ajudar a gente, né? Mas nada disso vai ser útil se nós não estivermos centrados na palavra de Deus. Então, o conteúdo é o mais importante, né? A gente ter um bom conteúdo da palavra de Deus vai ser o mais importante para a gente no ensino. Essa é a base, né? Não vai ter segredos se a gente realmente tiver um bom estudo da palavra de Deus, tá bom? Então, o restante é técnica, né? A base é a palavra de Deus, e é isso que a gente tem que estar prevalecendo aqui, tá bom? Então, vamos aqui dar continuidade, qualquer coisa vocês podem me parar. Eu lembro que tinha uma pergunta para responder, né, da Cristal, depois ela vai me lembrar, né, qual era a pergunta, e por enquanto a gente vai caminhando aqui, tá bom? Vamos lá, então vamos para a revisão, né? Então a gente viu que o termo homilética, né, vem de uma palavrinha grega, né? E no final das contas tem a ideia de ensinar, né, de conversar, né, de ensinar para a gente. Então é essa a ideia para a gente aqui, uma aula de como é que a gente pode melhorar no ensino da palavra de Deus, no caso específico de vocês, né? Tanto para a reunião das mulheres, quanto para qualquer tipo de ensino que vocês possam fazer na igreja, né? Quer seja evangelizando, quer seja palestras em eventos, quer seja até mesmo para aula para as crianças, né? Tem coisas que são básicas e tem coisas que são específicas, né? Tem coisas que vão mudar de acordo com o público que a gente tem, né? Então, quando a gente tem uma aula online aqui, já a dinâmica é outra, né? Já muda um pouquinho a dinâmica. Quando a gente tem uma palestra num evento, normalmente só a gente fala, né? Então a dinâmica também é outra, né? É mais parecido com uma pregação, quase uma pregação maior, né? Então, quando a gente tem uma aula, né, a gente presencial, a gente já bate papo, né? A gente já pode conversar, a gente já pode sentir o retorno das pessoas. Então muda um pouquinho, mas de novo, né, sem um conteúdo bom, o restante, eu posso dominar as técnicas de oratória, de retórica, né, como a gente viu na última semana, na última aula, né, que não vai ser suficiente, né, porque o ensino da palavra de Deus, ele tem realmente a intenção de transformar as vidas, né? Então é muito mais profundo do que qualquer técnica ou qualquer ensino secular que a gente pode ter nos dias de hoje. Nós vimos também que, como eu falei para vocês no começo, que a gente tem a missão, mas a técnica realmente a gente vai ver como é que funciona melhor, né? Então a gente vai aprendendo algumas técnicas para poder expressar o conteúdo bíblico que nós estudamos, né? Essa é a ideia. Mas essa frase do Hendricks aqui é bem legal, né? Nossa tarefa não é causar uma boa impressão naqueles a quem ensinamos, mas provocar neles um impacto. Não é apenas convencê-los,
mas levá-los a uma transformação de vida. Então, realmente, a gente tem aí um instrumento poderoso, né, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nós vamos estar pregando transforma as vidas, né? Lógico que transforma a nossa vida também e transforma a vida das pessoas. Então, realmente é algo fenomenal, algo fantástico e também nos dá uma grande responsabilidade, tá bom? A gente tem que lembrar disso, né? Nós temos uma grande responsabilidade de levar um tesouro ao coração das pessoas. Então, isso é muito importante da gente lembrar, né? Não é de qualquer jeito e nem é do nosso jeito, né? Na verdade, a gente precisa fazer de uma forma que seja agradável a Deus. Isso é muito importante, tá? Continuando nossa revisão aqui, né? A gente viu que o próprio menino Jesus, né, quando ele era criança, a gente viu que quando ele estava no templo lá com os doutores, né, a gente viu muito ele ouvir, né, os doutores a palavra de Deus, né? Então ele estava ouvindo de pessoas que conheciam a palavra de Deus. Esse processo é muito importante para nós também. Não tem como a gente estar ensinando sem ter aprendido, né? Quer dizer, quem ensina sem aprender vai ensinar o quê, né? Aí fica para a gente pensar, né? Então, a gente vê que lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, vai dizer que Esdras tinha proposto no coração dele aprender da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus para ensinar a palavra de Deus. E é interessante porque a ordem tem que ser essa, né? Se a gente movimentar qualquer ordem diferente nesse texto de Esdras 7, versículo 10, vai ter problema, né? Por quê? Porque primeiro eu preciso aprender, né? E a palavra de Deus é para ser praticada, né? Para aí poder ensinar. Se eu aprender e ensinar sem praticar, perde a força, né? É o que nós falamos lá da diferença de Jesus para os fariseus da época, os mestres da lei, né? Eles tinham conhecimento, mas não tinham vida, né? Então as pessoas viam que o ensino dele não tinha autoridade, né? Jesus não. Jesus, quando ensinava, as pessoas viam, né, realmente nele o grande exemplo do que ele estava falando, né? Então isso é importante, né? E aí a gente pode ensinar, porque vai estar combinando, né, com o ensino, né? Se a gente não aprender praticar para ensinar, a gente vai praticar o quê, né? Então acontece muito isso no mundo religioso, né? As pessoas praticam o que elas acham que agradam a Deus, né? E não necessariamente o que agradam a Deus. Então vai ser um problema também. E se eu ensinar o que eu não aprendi, né? Também vai dar errado. Então assim, realmente lá o que Esdras fala é um grande exemplo para nós, um grande modelo para nós, né? Então precisamos lembrar disso. Olha, precisa estar aprendendo sempre, sempre, né? Sempre da palavra de Deus, para poder o quê? Estar praticando sempre a palavra de Deus, para poder aí estar ensinando a palavra de Deus. É uma constância isso, né? É uma constância, né? Então, assim, quando nós decidimos não assistir uma aula, não estudar alguma coisa da igreja, até mesmo porque já vi antes, né? Eu acho que é um problema nosso, né? É um problema muito sério, porque a nossa capacidade de assimilar uma aula é muito pequena, né? Muito pequena, né? Qualquer ser humano, né? A gente tem algumas fórmulas de poder maximizar o aprendizado, mas a gente capta pouco, né? Não capta tanto da aula, né? E quando se trata da Bíblia também, a Bíblia ela é muito viva. Então, tem momentos da minha vida que às vezes eu não estou muito com o ouvido aberto, né, para aceitar algumas coisas, né? Então, eu posso assistir a mesma aula daqui a um ano de uma mesma pessoa que eu posso nem lembrar. E se eu lembrar ainda, é capaz de ter coisas que eu não consegui assimilar na primeira vez ou que não estava pronto para ouvir naquele momento, né? Então, assim, a nossa vida é assim. Então, a gente sempre vai estar junto aprendendo a palavra de Deus. Esse é um exemplo da igreja. Se você pegar Atos, né, você é início da igreja, Atos 2, a igreja estava aprendendo. Vai para Atos 5, a igreja estava junto aprendendo. Aí você vai adiante, a igreja junto aprendendo, orando, cantando, né? Isso é a igreja, né? A igreja é isso, né? É um grupo de pessoas que aprendem de Jesus, que se reúne em nome dele, que louva, canta e que prega em nome de Jesus, né? Então é importante a gente sempre lembrar disso, né? Que é um processo constante, né? A gente sempre precisa estar aprendendo mais do Senhor Jesus, né? Então isso faz parte, é a base do ensino, né? Sem isso, a gente pode até manusear bem as técnicas hermenêuticas, homiléticas e por aí vai, que na verdade o ensino não vai ser poderoso, né? Tá bom? Então Jesus ele ouvia bastante, perguntava bastante, né, argumentava bastante, e isso ajudou na formação do crescimento da sabedoria dele. Nós vimos também que
duas dicas, né, que nós vimos, eu coloquei em um slide só agora, né, que a gente precisa tanto lembrar que a prática é fundamental, né, quanto tomar cuidado na hora da aula, de gente ficar dando qualquer ideia de um elogio próprio, né, na aula, né? Então, não é para isso, a aula não é para isso, né? Lembra que eu falei para vocês, se tem algum exemplo seu bom, que você precisa falar porque vai combinar exatamente com a aula, tenta não falar o nome, né? Assim, não vale a pena. Pode ser que você perca o público por parecer que está fazendo uma autopromoção, né? Parece que você talvez está colocando uma glória em você, né? Então, assim, não vai, mesmo que a intenção não seja essa, talvez valha a pena evitar, tá bom? Vale a pena evitar para que você continue ensinando aqui. Tem até um provérbios aí, né, o 27:2, que vai dizer para a gente não fazer elogios a nós mesmos, né? Que se for para ter elogio, que outras pessoas façam, né? Não seja a gente que faça isso, né? Tá, ok. Lembrando, estamos lembrando aqui da outra aula ainda, né? Nós vimos também que como é que a gente pode escrever uma mensagem bíblica, né? Porque o papel, ele vai ser o norteador da gente, né? Hoje não precisa nem do papel, né? Você pode levar no celular, num tablet, né? Mas é o norteador da gente, né? Aquele que vai direcionar a gente ali. Então, é importante, né, dentro desse processo de aprender a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, a gente está escolhendo um texto para poder estar ensinando, né? Então, isso é importante. Agora, esse texto tem que ser completo. O que acontece das pessoas ensinarem de uma forma errada é porque muitas vezes ele não consegue ver aonde começa e aonde termina um texto, né? Um exemplo desse é uma parábola, né? A gente não vai pegar uma parábola na metade dela, né? Se a gente vai ensinar uma parábola, a gente vai ter que contar a parábola toda, né? Para poder realmente ter uma grande explicação. Então, a gente vai ter que sempre ver, quando estiver ensinando, sempre ver aonde começa, aonde termina a história, o texto, né? Para tudo isso fazer sentido para a gente, né? A gente conseguir explicar melhor. Tá? Talvez, se mais para frente vocês tiverem interesse, a gente pode fazer algumas coisas mais na prática, né? Tipo, ver como é que a gente, como podemos, né, pegar textos quebrados, né? E como a gente pegar a sentença toda, identificar a sentença, ajuda a gente na interpretação dos textos, né? Então, a gente tem, por exemplo, algumas parábolas que você vai conseguir entender a mensagem dela se você voltar um pouquinho no texto para poder entender a razão de que a parábola foi escrita, né? Ou foi falada, né? No caso, né? Então, normalmente uma parábola, né? Ela tem um motivo do porquê ela foi contada. E esse motivo vai fazer grande diferença na nossa interpretação. Sem a gente entender o motivo disso, a gente vai ter dificuldade depois de interpretar, ou vai interpretar errado, né? Então, por isso que precisa definir um texto, delimitar bem o texto que a gente vai ensinar, para que ele seja completo, né? Que realmente o autor consiga expressar tudo que ele está falando dentro daquela perícope, né? Daquele espaço que nós escolhemos, tá bom? Então, isso aí parece uma coisa simples, às vezes até a Bíblia ajuda a gente, né? Às vezes ela ajuda a gente colocando subtítulos lá, às vezes não, às vezes ela atrapalha, mas às vezes ela ajuda nas nossas bíbliazinhas, quando tem aqueles negritozinhos, né? Às vezes ajuda a divisão. Às vezes o parágrafo é colocado para a gente também, né? Que vai ajudar a gente a pegar uma sentença inteira, né? Não pegar versículos isolados e ensinar o que a gente quer ensinar, né? Isso quem faz muito é os pentecostais, né? Vão pegar um versículo isolado e jogar dentro de um fundo que eles querem ensinar. Isso é perigoso, né? A gente quer pegar uma ideia completa do autor, né? O que o autor quer ensinar ali. Então é importante a gente analisar isso dentro do texto também, tá? Depois eu falei para vocês aqui no número 2, né? Fazer um esboço analítico, né? A ideia é da gente começar a interpretar o texto mesmo, né? A gente escolheu o texto, a gente vai começar a escrever, frasear, né? Escrever o que nós entendemos do texto, mas pensando no texto em si. Esquecendo o mundo atual, né? Esquece a atualidade, esquece a aplicação, é interpretar o texto mesmo, né? Jesus disse isso, não, 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 o apóstolo Paulo passou por isso, não, então a gente está pensando lá, né? Lá no texto bíblico, né? Mergulhar lá, é como se a gente tivesse ali. Numa aula para os jovens, eu falei uma vez que a gente tinha, ainda tem, né? Mas quando eu era pequeno, assistia, né, na televisão um desenho chamado Superbook, né? Então, os menininhos entravam dentro da Bíblia, né? E eles participavam das histórias, né? Que eles estavam ali, era muito legal, né? E esse é o processo que a gente deve fazer também quando está lendo, né? É como se a gente estivesse transportando para o texto bíblico para analisar, entender o que está acontecendo, né? Então, quanto mais a gente consegue fazer isso, melhor vai ser o nosso entendimento do texto, né? Tá, eu sei que às vezes a gente vai precisar de ajuda externa, né? Para poder entender algum costume, né? Porque a gente não está naquela época, né? A gente tem que lembrar que a Bíblia
ela foi escrita no mundo oriental, né? Nós somos ocidentais, né? Então a gente já perde um pouco nisso. E foi escrito num tempo antigo, né? Nós estamos num tempo atual, né? Mais moderno, né? Então assim, é bem diferente os costumes, as práticas, né? Então às vezes eu vou precisar ir atrás para descobrir isso, né? Mas de qualquer forma, o esboço analítico é você explicando o texto, o que está acontecendo no texto, né? E isso é importante. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais você vai conseguir depois separar pontos para ensinar para as pessoas, dar uma mensagem para as pessoas que seja relevante, né? Tá? Uma coisa importante também, conforme você vai fazendo o seu esboço, né, é que você vai percebendo que o próprio texto, ele vai estar conduzindo a gente ao que ele está querendo dizer. Então a gente vai vendo ali, ó, Jesus, ele está compadecido das pessoas, né? O que tá, então a gente vai entendendo o que o texto está sugerindo, né? Isso vai ajudar a gente a explicar o que o autor está dizendo. Porque nós somos assim hoje, né? Nós somos aqueles que explicam um texto bíblico, o que ele fala, né? A gente não manipula a Bíblia, né? A gente apenas ensina o que ela está ensinando, né? A gente fala o que ela está falando e aplica para a realidade, né? Então a gente precisa fazer isso. Então, conforme a gente vai escrevendo o que nós estamos entendendo do texto, a gente vai conseguindo pegar alguns pontos principais do texto, né? Pontos relevantes ali, para poder depois focar na nossa mensagem, né? Poder realmente estar dedicando pontos à nossa mensagem. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco também, tá bom? Então, quem sugere o tema do texto é o autor, né? A própria Bíblia, né? Vai mostrar para a gente qual a temática que ela está falando, né? Eu até tinha dado exemplo para vocês do início de Mateus, né? Deixa eu ver aqui. Mateus, por exemplo, capítulo 2, quando a gente pega a partir do versículo 1 aqui, a gente vai ter algumas vezes, né? Aparecendo a palavrinha adorar, adoração, né? Então a gente tem, por exemplo, dizendo no versículo 2, né, que eles viram a estrela no Oriente e vieram para adorar. Aí depois lá na frente, no versículo 8, vai falar que eles foram para adorar. Então, assim, é uma sentença falando sobre uma adoração, né, adoração de Jesus, né, versículo 11 também vai falar sobre prostrando, adoraram, né, e vai mostrar uma adoração verdadeira, né, que é o que esses homens que vieram do Oriente realmente vieram para adorar Jesus, e uma falsa adoração, né, que é o que Herodes estava dizendo que ia fazer, né, e na prática ele fez o quê, né? Na prática ele mandou matar as crianças, né? Então, assim, o texto vai sugerindo, quando você vê repetição de palavras, né, você vai conseguindo pegar, poxa, tem um tema interessante, o texto está dizendo, está falando sobre adoração, né? A adoração verdadeira, esses homens vão se prostram em terra, né? Eles viajam lá do Oriente até Jerusalém, né, até Belém ali para poder encontrar Jesus, se esforçam, né, se dedicam, trazem honrarias, presentes. Isso é adoração verdadeira. A adoração falsa é aquela que eu falo para todo mundo para ficar bonitinho, mas na verdade por trás eu vou e na prática eu mando matar, né? Então assim, dá para a gente pegar pontos desses, né, que o texto está soltando para a gente e a gente aplicar na nossa realidade hoje, né? O que seria uma adoração verdadeira hoje, uma adoração falsa, né? Então essa é a ideia, né? A gente pegar os textos e explicando os textos conforme a gente está entendendo, e o próprio texto vai mostrando para a gente pontos relevantes, né? Que vai trazer para a gente os temas das aulas, as temáticas das aulas, né? É isso que a gente vai fazer. Se alguém der para a gente já uma temática pronta, então eu vou precisar ler aqueles versículos sugeridos, né? Para poder pegar o máximo de informação possível para eu estar aplicando para as pessoas, tá bom? Mas esse processo aqui de fazer um esboço, analisar, ver o tema, né, que ele está sugerindo, é o que vai fazer com que a gente explique o que o texto está dizendo, tá certo? Isso é mais importante para nós, tá? E aí, conforme eu vou lendo, né, eu vou ter que entender, né, alguns pontos que talvez sejam relevantes aqui, né? Talvez eu vou precisar estudar um pouquinho mais o que são esses magos, né? Será que mago aqui, né, no Mateus 2, versículo 1, é igual o que nós entendemos de magos hoje, né? Então vai ser importante a gente analisar, ver se tem alguma coisa obscura, ver se tem alguma coisa que precisa de uma melhor explicação, e eu vou atrás, né? Eu vou caçar, né? Vou caçar essas coisas para poder explicar na aula, né? Ou pular algumas coisas também, né? Que às vezes não vale a pena a gente ficar falando, tá bom? Então, são coisas aí relevantes para a gente, né? E no último ponto, eu falei para a gente fazer um esboço homilético, né? O que significa isso, né? É aquele esboço que está preocupado e já em trazer para a aplicação nossa hoje, né? Aí eu vou montar a aula, escrever uma aula, né? A minha aula que eu vou dar, já pensando nas irmãs, né?
Eu já estou pensando aí nas irmãs, nos pontos que o texto soltou, para eu poder aplicar para a vida nossa, né? Porque também não adianta nada eu só explicar o texto sem trazer para a nossa atualidade. O que eu tenho a ver com o menino Jesus aqui sendo adorado, o Herodes querendo matar as crianças? O que eu tenho a ver com isso, né? Então, a gente vai precisar trazer para a realidade das pessoas. Aqui a gente pode pegar um ponto de adoração, por exemplo, né? Como eu dei exemplo para vocês, uma aplicação, trazer para nós, né? Então, são coisas que eu vou precisar fazer, tá? E essa parte é a parte já mais voltado para a nossa realidade. Aí a gente vai estar montando uma aula dentro disso, tá bom? É trabalhoso? É sim. É assim, ensinar dá trabalho, né? Realmente a gente precisa de uma dedicação. Essa talvez é uma forma um pouco mais simples, né? Que a gente pode fazer, mas precisa, né? E lembra que a gente falou, a gente vai precisar ler várias vezes o texto, ler em outras versões diferentes, né? Tudo que se faz com qualidade, né, gente, gasta tempo, não é? Não é assim? A gente tem o trabalho da gente, a gente tem muitas coisas, tudo precisa de uma demanda de tempo, de dedicação, né? Então, isso vai ser importante. Só que na igreja a gente tem uma vantagem, né? Uma vantagem é que quando a gente participa de aulas, de estudos bíblicos, né, tudo isso já vai contribuindo para a nossa bagagem de conhecimento, né? Então, isso vai contribuindo, vai formando, né? Então, a gente está vendo algumas coisas aqui, isso vai ajudando vocês na bagagem de vocês, né? Que vocês já têm, né? Vai lembrando vocês de alguma coisa nova vocês vão anotando e vão organizando. Então, isso não é em vão, né? Isso vai só somando, né? Então, no futuro, né? Obviamente que quando você for dar um texto que você já conhece bem ele, né? Vai ficar um pouco mais fácil para você, né? Porque você já fez isso antes, né? Então, conforme a gente vai fazendo isso, vai ajudando. Por isso que é muito importante a gente criar o costume de estudar livros bíblicos, né? Estudar o livro mesmo inteiro, né? Por inteiro, né? Porque vai formando um conhecimento completo do livro, né? E depois eu posso dar várias aulas, né? Baseado nesses estudos, tá bom? Muito importante para a igreja, né? E para as mulheres, para os homens, né? Ter estudos de livros, muitas vezes, livros da Bíblia, né? Escolher uns livros e irem acrescentando no nosso conhecimento, porque vai formando mensagens que a gente vai conseguir usar para a vida toda, tá? Vai conseguir fazer para a vida toda, né? Então, estamos aqui ainda lembrando, né? Ainda estamos na revisão, né? Então, só para a gente lembrar bem, né? Quando a gente pensa nos esboços, né? O analítico está pensando no que o texto está dizendo, está pensando lá no texto, né? E o esboço homilético está pensando aqui, né? Está pensando na aplicação, né? Traz para hoje, né? Então, está pensando no imperativo, né? Então, são coisas aí para a gente lembrar na hora de montar a nossa aula, tá? Eu lembrei vocês isso, né, para tomar um cuidado, que se a gente interpretar errado o texto, a gente vai aplicar o texto errado. Então vai estar tudo errado, né? A aula vai ser ruim, né? Se a gente interpretar certo, mesmo assim a gente ainda pode aplicar errado, né? Pode usar uma aplicação que não tem muito a ver, né? Então é importante mesmo a gente ver o que o texto está dizendo para a gente poder focar nessas coisas mais importantes do texto, tá bom? Isso é mais importante, né? Ontem na aula que eu estava dando, um rapaz estava perguntando sobre um texto de Atos 5, né? Estava dizendo que os apóstolos estavam curando, né, as pessoas com muitos poderes, prodígios, e a igreja ia crescendo, né? E as pessoas estavam trazendo a Pedro, né? Estava trazendo para ele doentes e tudo, porque acreditando, né, que se as pessoas pelo menos estivessem na sombra de Pedro, quando Pedro passasse, se a sombra de Pedro passasse pelas pessoas, né, elas seriam curadas, né? E ele continua estudando, né, falando o texto lá. E o rapaz estava perguntando se era verdade ou não, né? Se a sombra de Pedro curava ou não. Então, a nossa mente, às vezes, ela foge do que é importante no texto, né? O texto está falando de que eles curavam, estavam curando muita gente, de que a igreja crescia, né? Mas a sombra realmente curava? Não, bem, gente. É isso aí, a gente não tem a resposta no texto, né? O que a gente pode deduzir é que poder eles tinham, né? Jesus passou poder para eles, encostaram no manto de Jesus, Jesus curou, né? Então, assim, é possível, né? É possível, mas às vezes a nossa mente, ela destoa do importante, né? O texto está querendo dizer algumas coisas para a gente, e algumas coisas não. Se a gente focar no que o texto não está dizendo, a gente tem uma grande chance de falar algo que pode ser verdade ou não. Se eu focar no que o texto está dizendo, eu foco no importante. O texto, ele não trata todas as coisas. Ele não, porque ele tem um objetivo. E é esse o objetivo que a gente precisa pegar. Quando a gente lê o texto, a gente vai aprendendo, a gente precisa pegar o que o texto está dizendo. O que o texto não dá detalhes ou não, não vale a pena a gente ficar ali, né? Não
não vale, não adianta, né? A gente precisa focar no que é importante. Então, assim, é um treinamento, né? Senão, a gente pode pegar o errado e aplicar o errado para as pessoas, né? Ou a gente pode pegar até o certo, né? E aplicar errado também. Então, tem que tomar um cuidado com isso, tá? É uma coisa bem importante para a gente aqui ter esse destaque, né? Ter esse cuidado para não fazer o errado ali, tá bom? Falamos aí que tem outros elementos, né? Então, o título, né? O que eu coloco no título, né? Bem, o título é uma coisa mais breve, né? Com impacto, né? Então, 4 palavras aí seria suficiente, né? Mais enfático, né? Coisas assim. E é importante, né? Toda aula que você for montar tem um objetivo. Qual é o objetivo, né? O que você quer deixar para os alunos? O que você quer deixar para os alunos, né? O que você quer deixar para as mulheres? Qual o importante, né? Até mais fácil de você ver se você conseguiu atingir isso no final, né? Você pode chegar para algumas irmãs mais próximas de você e falar assim, olha, e aí, né? O que você entendeu disso, né? Qual que você acha que foi meu objetivo, né? Se a irmã falar um negócio que não tem nada a ver com isso, né? Então você ou a irmã dormiu ou você não conseguiu atingir, né? Aquilo que você queria, né? Então é bom a gente até nortear para ver como é que está nosso processo de comunicação, tá bom? Então, alguns pontos aqui da nossa revisão, tá? E agora vamos para a parte da apresentação, né? Agora é a parte que a gente começa o estudo de hoje, né? Começando o estudo de hoje aí nessa parte da apresentação. Mas ficou alguma dúvida, gente, do que eu falei nesses slides até então? Algum comentário, né? Está muito distante, está dando para entender? Está por aí, como é que tá? Não está, né? Oi, Elias. Sim. Queria fazer uma pergunta. Eu não sei se você disse, eu assisti até o vídeo da primeira aula, mas eu não sei, eu não percebi se você respondeu essa questão. Quando você vai fazer a apresentação, não sei se você vai falar agora também, você vai citar a parte analítica também, e depois apresentar a homilética, ou as duas? Pronto, é interessante isso, né? Normalmente a gente vai fazer uma nova formatação, né? De um esboço final que vai estar dando a explicação do texto, primeiramente, e depois fazendo uma aplicação. Ela pode ser imediata, né? Então vamos supor, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas só para dar o exemplo, né? Eu vou dividir a minha aula em 3 pontos principais. Eu posso explicar o que? Eu posso escolher, por exemplo, um versículo que tem aquele ponto e explicar o versículo analiticamente e já fazer uma aplicação depois, logo depois, né? Algumas pessoas já conseguem explicar homileticamente falando, né? Já traz para a gente hoje, né? Então, muitas pregações são assim, né? As pregações muitas vezes já trazem direto para nós. Então, é uma opção que a gente tem, Luísa, uma opção que a gente tem. Tem gente que gosta de focar um pouquinho mais na análise textual, mas tem que fazer a aplicação depois, porque se não fizer, fica vago, né? Então, e também vai mudar um pouquinho no que nós temos, né? Então, vamos dizer assim, é uma aula dominical, por exemplo, né? A aula dominical a gente tem um bom tempo, né? Dá para tratar muito a análise do texto, pensando lá naquela época, falando essas coisas, e no final fazendo as aplicações, né? Então, eu diria que a gente faz as duas coisas. A gente vai precisar ter, e como é que você vai fazer? Você vai escolher como é que você faz. Então, por exemplo, quando a gente pensa em pregadores, né? Muitos pregadores, eles fazem direto a parte atual, a aplicação, leem o texto aplicando, né? A gente tem outros pregadores, por exemplo, o Enio, né? O Enio, ele gosta de explicar o texto e aplicar. Em cada ponto dele, ele faz uma explicação, ele faz uma ilustração da explicação e ele faz uma aplicação desse ponto. Aí vai para o segundo ponto, faz a mesma coisa. Vai para o terceiro ponto, faz a mesma coisa. Então, vai depender muito de vocês. Vocês, nesse caso, vocês vão poder, desde que tenha uma aplicação, vocês vão escolher como é que vocês vão fazer. Tá bom? Como é que vocês vão? Aqui eu vou trazer mais direto, né? Quando eu explico e aplico, acaba facilitando para mim e para as irmãs no entendimento, né? Quando eu só aplico, tem uma chance muito grande de eu fazer uma aplicação errada e todo mundo ir junto comigo, né? Então, tem essas duas coisas, tá? Que situa o contexto, né? Exatamente. Tudo que a gente possa ajudar o público a junto ler a Bíblia, a junto interpretar, ajuda, né? Só que às vezes o tempo não é permitido também, então vai depender muito. Por exemplo, a Reina das Mulheres, né? Qual o tempo que vocês vão ter, né, para poder ensinar? Então, assim, isso ajuda. Se tiver um tempo de meia hora, 40 minutos, então me dá tempo suficiente
de fazer uma análise do texto, né, e ir aplicando a coisas, né, atuais da gente, aos desafios das mulheres, os problemas da atualidade, da igreja, né, então dá para fazer isso, né. De repente é uma coisa um pouco mais curta, um devocional, uma coisa assim, aí você vai ter que ser mais aplicativo mesmo, né, porque você não vai ter tanto tempo para você trabalhar os pontos, então você vai aprender a lidar com o que tem, né, o que tem você vai poder desenvolver, tá bom? Tá certo, obrigada. Nada, nada. Então, vamos lá. Mais alguém, gente? Deixa eu ver aqui. Tem uma. Eu vou ler aqui o que a Cristal escreveu. Eu fazia muito isso e, com a falta de sabedoria, criava polêmica com as minhas perguntas, pois meu foco estava em descobrir o que não estava claro. E com a sabedoria me ensinou a focar no que a Bíblia diz, e isso faz total diferença na minha fé hoje, pois eu foco no que a Bíblia diz e não no que é obscuro. É verdade, é uma coisa da nossa mente. A nossa mente prega peça, né? Eu lembro que eu estava assistindo uma aula com o seu Norton do livro de 1 Pedro. E 1 Pedro, no capítulo 3 e no capítulo 4, tem duas questões que são das mais difíceis do Novo Testamento, né? E o seu Norton falou que quando chega ali, as pessoas esquecem tudo. Elas ficam só na polêmica. Esquece tudo. O livro tem um monte de coisa clara, um monte de coisa fantástica para a vida cristã, para a família, né? Muita coisa. Mas quando chega ali, naquele capítulo 3, chega lá no espíritos em prisão, o pessoal não lembra mais de nada. O que é espírito em prisão? E vai e fica ali, e fica aprisionado, né? No espírito em prisão. Então, assim, a nossa mente é assim. Então, a gente precisa fazer um trabalho de entender que o autor está querendo mostrar algo para nós. E é isso que a gente precisa focar. Não é no que não está escrito. Né? Se ele quisesse explicar, ele tinha explicado com detalhes. Os espíritos em prisão, que são aquelas pessoas, ele não quis explicar detalhes, né? Quer dizer, talvez o que ele explicou era suficiente para quem estava lendo no começo, né? Só que para a gente hoje, tantos anos depois, algumas coisas ficaram mais difíceis. Então, assim, foca no que está realmente mais importante, né? No que não é, a gente se cala, né? Por isso que o pessoal falava isso, né? Os reformadores, né? Diziam que é, fala onde a Bíblia fala e se cala onde a Bíblia se cala, né? É mais ou menos essa ideia para a gente mesmo, porque senão a gente não consegue. É, a gente, o C.S. Lewis fala isso, né? Que a gente entende o que a Bíblia não quer dizer e não entende o que ela quer dizer. Então, olha só, né? A gente começa a confundir todas as coisas, tá bom? Mais alguém, gente? Alguma questão da aula passada que ficou? Uma coisa a mais? Depois a gente vai ter um momento só para perguntas, então deixa eu ir adiante aqui, tá? Então vamos para a parte de apresentação. Não vou falar tantas coisas aqui, mas vou falar algumas coisas para vocês sobre isso, né? Gente, olha, na hora que eu vou apresentar uma mensagem, obviamente eu preciso ter um material organizado, certo? Então, lembra, como a Luísa falou, né? Como é que eu vou montar a aula, né? Eu falei, eu já fiz um estudo bíblico, né? Eu fiz o estudo lá, eu tenho a parte analítica escrita, eu tenho a parte homilética escrita, né? Mas e aí, o que eu preciso fazer, né? Bem, uma aula normalmente é igual a um trabalho, né? Vocês já fizeram trabalhos já, tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso é básico, né? Isso faz parte de uma estrutura mais lógica para a gente, né? Tá bom? Então precisa ter essa organização, né? O que pode ser uma introdução? Bem, a introdução pode ser uma saudação, pode ser uma história ilustrativa, pode explicar o contexto mesmo do evento, o contexto do local, o contexto do livro, do texto que a gente está lendo. Então, a introdução pode ser várias coisas, né? Pode ser várias coisas, mas tem que ter uma introdução. Quer dizer, a gente começa falando alguma coisa, né? Assim, a gente começa fazendo uma saudação, pelo menos, né? Uma carta do Novo Testamento começa saudando, né? Começa falando de Deus, então você também vai ter que fazer na sua aula, né? Uma introdução, né? Às vezes pode ser até mesmo lembrar o tema, né, das mulheres, pode ser lembrar a última aula, na última aula falamos sobre isso, né? A irmã tal falou sobre esse assunto, não sei o quê, agora nós estamos falando alguma coisa assim. Essa é a introdução, você vai introduzir o assunto, né? Quando a gente pensa na parte mais racional, né? O nosso começo, ele acaba segurando mais as pessoas ou não, né? Então, quer dizer, a forma como a gente começa, ela pode chamar a atenção da pessoa ou a pessoa ficar mais realmente desconcentrada e sem prestar atenção. O pessoal muito fala isso para a gente, principalmente nas pregações, que os nossos 2 primeiros minutos, eles vão dizer se as pessoas vão ouvir a mensagem ou não. Então, estou dizendo para vocês que a introdução, o começo é muito importante. A forma como você vai começar
é muito importante, tá? Então precisa estar pronta para isso, né? E estar organizado uma introdução. Depois, na aula, numa pregação, numa palestra, o que for, vai ter o desenvolvimento da aula em si, né? Eu sugiro vocês terem de 3 a 4 pontos de um texto para vocês falarem, né? Tá certo? Então é importante vocês desenvolverem os pontos do texto, né? Então, você tendo 3 ou 4 pontos, você consegue desenvolver bem a sua aula, né? Você vai conseguir ali, tá? Da onde vem esses pontos, Elias? Vem lá do seu estudo, né? Do seu esboço analítico, o esboço homilético, você vai conseguir pegar o texto que você está estudando e conseguir fazer isso. Quando a gente pega mais textos da Bíblia, né? Então, a gente vai pegar alguns textos para cada ponto, né? Eu não gosto disso, mas acontece, né? Então, a gente vai pegar esses textos para esses pontos, tá bom? E a gente vai estar desenvolvendo. Então, 3, 4 pontos. É regra isso? Não, às vezes você pode fazer com 2 pontos, você pode fazer só com uma ideia só, né? Mas se você tiver um ponto só, você tem uma chance muito grande de falar demais sobre aquilo, né? Mais do que o autor falou, né? Então, aí começa a ficar um pouquinho perigoso, tá? Eu vou tentar depois pegar alguma coisa aqui para a gente ver um pouquinho na prática isso, né? Só para a gente ver como é que funcionaria melhor, tá bom? E depois fazer uma conclusão, né? A conclusão da sua aula pode ser um pouco do resumo, né? Da aplicação que tem ali. Pode ser uma grande aplicação final sobre o que você está falando. Pode ser um apelo, pode ser uma motivação, pode ser um desafio para as pessoas, né? Tendo a ver com o que você está dizendo, tá bom? Então, assim, essa é a ideia, né? Então, essa é uma estrutura mais lógica, tá, gente? Uma organização da aula, né? Que tem um começo, um meio e um fim, né? A aula tem que ter esses pontos, né? Tá bom? Se tiver uma estrutura dessa, você vai conseguir fazer bem, tá? Então, uma introdução e uma conclusão e desenvolvimento. Como é que a gente separa o tempo de cada um deles, né? O nosso foco principal é o desenvolvimento, certo ou não? É a mensagem bíblica, né? Então, ele tem que ter a maior parte do tempo, tá? Então, eu diria para a gente, né? Vamos supor, qual o tempo que as mulheres vão ter, Cláudia, para as mensagens? Até meia hora é suficiente. Certo, então vamos supor, vamos trabalhar em cima de 30 minutos, certo? De 25 a 30 minutos. Então, seria interessante uma introdução e uma conclusão com 10% desse tempo no máximo, né? Por aí, né? Então, você fica aí, vamos supor, 30 minutos, 3 minutos de introdução e 3 minutos de conclusão. E a grande parte é o quê? É o desenvolvimento da sua mensagem, é o texto bíblico, né? É o estudo bíblico da sua aula. Seria já interessante isso, tá? Não precisa ser 3 minutos, né? Mas até 3 minutos para cada um, né? E você faz no restante, né? Eu lembro uma vez de assistir uma pregação onde eu costumo anotar, né? Inclusive, às vezes eu anoto o tempo, né? Para ver como é que a pessoa faz, né? Mas o irmão, ele demorou 18 minutos na introdução dele. Ele estava falando sobre uma revista científica, né? E ele demorou 18 minutos. E a pregação dele toda foi 30, né? Então, assim, ficou um negócio meio Frankenstein, né? Porque ele demorou 12 minutos para falar o resto todo, né? Então, assim, na verdade, foi uma pregação de introdução, né? Ele fez aquela história, acabou ganhando uma proporção maior do que o próprio texto bíblico, né? Então, a gente tenta não fazer um Frankenstein desse tamanho, né? A gente tenta fazer um negócio mais proporcional, tá bom? Para poder realmente o texto bíblico, o estudo bíblico ganhar maior força, né? É a coisa mais importante para a gente, né? Tá? Então, a introdução é um começo, né? Um empurrão inicial, uma oração às vezes, né? Às vezes a gente gosta de fazer uma oração no começo, né? Pode ser. E depois o desenvolvimento, né? Onde a gente vai pegar o texto bíblico e vai começar a ensinar ele mesmo, né? Começar a trabalhar, começar a falar mais sobre ele. Tá bom? Beleza? Esse ponto, né? Ó, aquele texto lá de Esdras, capítulo 7, versículo 10 que eu falei, que fala que Esdras dispôs no coração a aprender da palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus e ensinar, né, a lei de Deus para as pessoas, só aí eu já posso puxar 3 pontos, né? Que seria o quê? Seria aprender, praticar e ensinar, né? Eu posso pegar desse versículo mesmo, eu posso pegar 3 pontos e trabalhar ele na minha aula, né? Assim como Esdras, todos nós. Né? Ou seja, a primeira coisa é que a gente está disposto no coração, né? Se não tiver com vontade, com interesse, não vai conseguir, né? Mas a gente pode pegar esse ponto de estudar a palavra de Deus, né? E aí eu posso usar ilustrações, né? Lembra que a igreja lá em Atos, né? De Atos 2 até Atos 8, ela passa praticamente 2 anos estudando com os apóstolos ali, né? Antes de ela sair na perseguição
pregando o evangelho para as pessoas, né? A gente pode pegar o exemplo da escola de Tirano, né? Paulo ensinando ali uns 2 anos na escola de Tirano, né? Que dali depois, que é em Éfeso, né? Dali saiu o evangelho pregado para toda a Ásia, né? Então a gente pode mostrar a importância de estudar a Bíblia para o preparo de um obreiro ou de um sacerdote, como o próprio Esdras, né? Naquele caso, né? Aí eu posso pegar a ideia da prática, né? E posso falar até, como eu usei agora há pouco o exemplo, né, de Jesus. Qual era a diferença de Jesus para os mestres da lei? Os mestres da lei não sabiam da Bíblia? Lógico que sabia, né? Lembra que Jesus falou dos fariseus? Jesus falou para os discípulos dele: escutem tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. O problema não estava no ensino deles, né? O problema estava na prática, né? Então, a gente pode pegar alguns exemplos desse e ilustrar na nossa aula, né? Para poder falar sobre a prática, né? E sobre o ensino, né? Então, a gente pode, a Esdras ensinou o povo, né? A gente pode pegar personagem, pode pegar o exemplo de Paulo, que saiu pregando o evangelho para todas as pessoas, né? A gente pode pegar exemplo de Pedro pregando, né? Pregações, Daniel, né? Falando, né? Tomando decisão de não, apesar de Daniel não parecer ser um pregador de um público muito grande, né? Mas a sua prática, a sua dedicação, então você pode pegar exemplos, modelos, né? Vocês vão provavelmente pegar algumas mulheres, né? Exemplo de Jesus também, né? Que é muito relevante, né? Para poder enxertar na sua aula, tá bom? Então isso vai ajudar a gente. Às vezes, depende do texto, a gente já tem a própria ilustração no próprio texto, né? Às vezes, quando um texto é maior, eu peguei um versículo só, né? Esse um versículo só acaba não me dando muita munição, né? Eu acabo ficando mais limitado. Quando o texto é maior, me ajuda mais, né? Então, vocês vão ter que ver esses pontos aqui, tá bom? Fez um pouco de sentido isso ou não? Né? Mais ou menos, para entender. Então, esse é o ponto. Eu desenvolvo 3, 4 pontos, tá? Quando é uma aula de um livro bíblico, às vezes cada versículo pode ser um ponto. Então, vamos supor que a gente está dividindo aqui entre nós, né? Vamos estudar o livro de Tiago. Então, cada uma de vocês vai ficar responsável por um grupo de versículos, né? Ou um capítulo, por exemplo, né? Então, você vai conseguir pegar, às vezes, ensinar por versículos, né? Você pode pegar um ponto no versículo, outro ponto no outro versículo, outro ponto. Então, você vai escolher, você vai ver o texto e vai ver. Você vai ver que, às vezes, numa sentença de 4, 5 versículos, tem muita mensagem, né? Tem muita mensagem, né? Às vezes, outros não, né? Outros você pode ler bastante, tem poucas ideias. É mais uma história contada, né? Mas não tem muitas coisas que eu posso aplicar. Então, vocês que vão conseguir desenvolver isso. Lendo o texto, cada texto é um texto diferente do outro, né? E isso vai ter que ser observado, né? Às vezes, o tempo não me permite falar de tudo que aquele texto está colocando. Então, eu vou pegar algumas coisas, né? Eu vou pincelar algumas coisas que eu achei mais relevante para isso, tá? Então, gente, olha, o processo lá daquele esboços, né? Vai ajudar você na aula. Se você quiser ir montar direto a aula sem fazer os esboços, você vai perder a coisa mais importante, que é o estudo bíblico, né? Aqui a gente está organizando o material que você escreveu, que você montou, de um estudo que você fez ali, ó, no trabalho, né? Lendo, relendo, anotando, né? Agora é só organizar isso, né? É só pegar. Agora, se for direto para a aula, né? Direto para montar o material, sem ter ferramentas aí, né? Sem ter material que você construiu, vai ficar um pouco mais difícil, mais limitado, tá bom? Então, por isso é importante fazer o esboço, né? Interpretativo, depois fazer uma mensagem mais aplicativa, né? Para você só organizar aquilo, organize em pontos, em versículos, né? Como você preferir, para ter a sua aula. Beleza aqui, gente? Isso aqui? Tranquilos? Tranquilas? Alguma pergunta, comentário sobre isso? Tá beleza? Tá, aqui é o charme da coisa, né? É aqui que vai fazer andar esse material, né? Você já viu uma aula que aparentou para você não ter uma organização, né? Às vezes acontece, né? Você já viu alguma aula, às vezes? Eu já vi uma vez um irmão que ensinou uma verdade bíblica, mas que aquele texto que ele estava usando não falava, né? Então acontece. A pessoa está pegando uma verdade, ainda bem que é uma verdade bíblica, né? Mas ele pegou um texto que não falava sobre aquilo. E ele aplicou para aquilo. Então, assim, às vezes a pessoa pode sair do texto, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Isso acontecia antigamente também, né? Eu estava mostrando ontem na aula para o pessoal
a interpretação de Agostinho sobre o bom samaritano, né? E assim, ele falou coisas assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem a ver. Para ele, o bom samaritano representa Jesus, né? Então, assim, o texto não fala isso, né? Mas ele fez uma interpretação totalmente alegórica do texto, né? Só que pautado em verdades, né? Tipo, Jesus é um salvador, né? Né? Então, assim, o samaritano, ele não foi ele que levou o rapaz, né, para salvar. Então, assim, ele pegou algumas verdades, né, bíblicas, né, cristãs, e interpretou o texto dessa forma. Só que o texto não está falando sobre isso, né? Na verdade, o texto está querendo ensinar a gente, né, está querendo responder a pergunta de quem é o próximo, né, da pessoa, né? Então, assim, é o que a gente pode fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Verdades bíblicas existem, são ótimas, né? Mas às vezes o texto não está dizendo essa verdade, está falando uma outra verdade, né? Que a gente precisa analisar. Isso é por isso que precisa fazer o estudo do texto, precisa fazer isso, precisa ir adiante. Senão, vai ficar desorganizado, bagunçado, vai ser um negócio complicado, tá bom? Vamos para o próximo ponto aqui, né? Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Eu não vou delongar sobre isso, que vocês são melhores do que eu para falar, tá? Mas a questão da roupa, né? A roupa não é o mais importante, né? Mas, por outro lado, a gente pode perder o público por causa da roupa que a gente escolhe. Sabia disso ou não? Então, isso acontece. Então, assim, eu estou só alertando aqui, né? Porque parece uma coisa boba, mas que pode fazer uma diferença. Pode fazer uma diferença, né? Tá? Eu tento trabalhar bastante com os jovens aqui, e eu acho que eles não me escutam muito, não, né? Mas eu tento falar para eles isso, porque, por exemplo, vocês vão lidar com as irmãs. Vocês conhecem as irmãs aí, e conhece a realidade, né? Então é mais fácil para vocês usarem uma roupa que é conveniente para você ser uma professora de uma turma, né? E, então você vai poder saber disso, né? Alguns jovens, por exemplo, eles têm algumas dificuldades, porque eles querem usar uma roupa um pouco mais conveniente à idade deles, mas quando vai para a igreja, né? A igreja tem várias idades juntos, né? E às vezes várias pessoas diferentes. Aqui, por exemplo, na congregação aqui em Boa Viagem, que eu faço parte, agora, por causa da pandemia, menos, né? Mas teve uma época que a gente estava tendo muitos alunos que estavam fazendo cursos de teologia básica, né? Deixa a Bíblia falar, muitos denominacionais. Aí a gente vai ter um jovem que vai de camiseta verde-limão fazer a ceia lá na frente, né? Vem um senhorzinho que veio das 50 anos de assembleia para assistir o culto, né? Assim, é muita diferença, né? É muita diferença. A gente precisa pensar nisso, né? Então, quando somos professores e professoras, no caso de vocês, nós é o que menos importamos, né? A mensagem do Senhor é o mais importante. Então a gente vai se vestindo dessa forma. Não é para causar, não é para ser destaque de mais nem de menos, a gente vai se vestindo conforme o que tem a realidade das pessoas. Eu acho que eu falei isso para vocês, né? Não tenho certeza, mas eu vou falar de novo então, né? Mas quando eu fui uma vez para Assis é a cidade que eu nasci em São Paulo, né? Eu morava aqui no Nordeste, fui para lá, meu tio era vivo ainda na época e estava lá com uma congregação. Aí eu cheguei lá de férias, né? E ele falou assim: olha, eu sou o único homem da igreja. Só tem mulher. Na igreja só com mulheres, né? E ele falou assim: eu tô cansado, que só eu que ensino, né? Você que vai ensinar agora aqui, né? Então você vai comigo, você que vai dar os estudos, né? Eu falei: tá bom, né? Aí o que que eu fiz? Ele falou: vamos pro estudo agora. Eu ia pro estudo, eu olhava para ele antes, né? Qual a roupa que ele tava, né? Ele tá com uma camisa polo e uma calça jeans. Pronto, eu botar uma camisa polo e uma calça jeans. Vou com ele. Por quê? Porque ele tá ali acostumado, não tá? Então, a roupa que ele tá indo não escandalizou ninguém. Pelo menos ninguém que tá com ele ali, né? Então, eu não quero causar. Para mim não importa. Se ele botasse uma gravata e uma terno, ia ser um pouco complicado, que eu ia ter que pegar emprestado dele na época, né? Que eu não tinha. Mas assim, não tinha lá na viagem. Mas você tem que ir dessa forma. Vai de uma forma que não cause, não espante ninguém, que não quer criar problema, né? Tá certo? Então a gente precisa saber disso, né? No caso de vocês, né? Eu não vou aqui dar uma aula sobre roupa feminina, que eu sei pouco, né? Na verdade, aqui em casa é minha esposa que me ajuda, né? Com a minha, né? Então, assim, vocês sabem melhor do que eu. Mas pensa sempre nisso, né? A roupa não é o mais importante, é verdade. Mas ela pode atrapalhar, pode tirar a atenção da mensagem, né? Então a gente precisa ter esse simancol aí, essa análise, tá bom? Então, vou passar logo aqui adiante, né? E a comunicação, né? Então, tem duas coisas importantes aqui na comunicação que eu queria destacar para você, né? Primeiro que você precisa ser entendida, né? Obviamente, para poder ter uma aula, né? Senão o negócio não funciona, né? E, assim, outra coisa que parece muito básica, você precisa ser entendida, né? Ou você precisa ser ouvida, né? Então,
Então, assim, até porque, para você ser entendida, você vai precisar ser o quê? Ser ouvida, né? Então, parece ser duas besteirinhas aqui, mas eu vou explicar melhor para vocês cada ponto desse, né? Vamos pro primeiro aqui, né? Eu inverti a ordem aqui agora, né? Então, ser entendida, o que que significa isso? Então, são dois pontos, ser entendida e ser ouvida, tá? Vou começar com ser entendida agora, né? O que que significa isso? Aí eu estou falando para vocês. Vocês precisam ter um bom estudo bíblico para transmitir o que vocês querem passar. Você precisa de uma boa organização do material para poder transmitir bem, comunicar bem o que você quer. Precisa ser lógica, ter objetivo, né? Então, as pessoas precisam ver isso, precisa ver uma construção lógica de uma mensagem, tá? Então, a gente já falou sobre isso, né? Para você ser entendida, você precisa ter uma lógica na aula, uma construção, então uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, ajuda você a ir construindo essa aula dessa forma, uma coisa lógica, né? Então, precisam entender o seu conteúdo, tá? Mas tem que ter um conteúdo bom. Precisa estar com a Bíblia estudada, ou lembra o esboço, né? Aquelas coisas que a gente já falou já, precisa estar nesse ponto. Então, isso é importante, né? É importante. São coisas bem simples aqui, né? Mas só para a gente lembrar, né? Tá? Então, para ser entendida, tem que ter uma construção lógica, tá? Olha, gente, ensinar na igreja é muito bom, quando vocês anotem aí, né? Ensinar na igreja é muito bom, porque os irmãozinhos são bonzinhos. Né? Nem todo mundo, mas a maior parte, né? Só que nem sempre falam a verdade pra gente não, sabia? Às vezes a gente fala um negócio muito... Eu vou dar um exemplo. Até foi na turma da Carol, viu, Cláudio? Na turma da Carol aqui no AME, né? A gente estava tendo uma aula lá e uns alunos apresentou o trabalho deles, né? E apresentou em outra língua ainda, não foi nem português, né? Aí todo mundo no final, né, eu deixo eles elogiarem, né, o outro, e depois falarem pontos que podem melhorar, né? Aí todo mundo, eu fiquei surpreso, né, porque todo mundo falou, foi muito bom, foi ótimo, me elogiou, falou que foi excelente, e não sei o quê. E assim, falei, rapaz, eu não entendi nada, não foi legal essa aula, né? Mas tá bom, se todo mundo tá dizendo, né? Aí eu peguei e perguntei para quem elogiou. Foi, então tá bom, foi muito bom, me fala coisa boa dessa aula. Ninguém soube dizer nada de bom da aula da pessoa, né? Então, assim, os irmãos às vezes são bonzinhos com a gente. Essa é a verdade, né? São irmãos, né? Amorosos, né? Mas não significa que a gente fez uma boa aula. Então, não se contente com elogios, porque nem sempre os elogios, eles às vezes querem mais estimular você, que eu acho que é válido, né? Então, por exemplo, você pega um irmãozinho que vai pregar a primeira vez, né? Você não vai ficar analisando todos os pontos homiléticos do irmãozinho, né? A gente vai valorizar o esforço dele, mas vamos ser sinceros também, vamos elogiar as coisas boas, né? Falar, irmão, parabéns pela sua coragem, você foi, desenvoltura, né? Tal, tal, tal. Ou até fala, né? Gostei do texto que você escolheu, né? Tal, e segue o jogo, né? Mas assim, às vezes os irmãos eles falam que foi bom e não foi bom, não, tá? Às vezes, se você perguntar para ele o que foi bom, o que você gostou, ele vai gaguejar, tá na hora de ir embora, né? E sai correndo, né? Então, assim, a gente precisa preparar bem mesmo. A forma de vocês serem entendidas, é vocês realmente terem um bom estudo, com uma boa organização, que seja lógico, né? Que faça sentido, que seja real, né? Realmente tem a ver com a realidade de vocês, né? Aí entra até na questão da Cristal, né, que ela falou sobre o público, né? É a hora que a gente vai ver o público, né? Então tem que ser a mensagem tem que ser pertinente ao público, né? Tá certo? Tem que ser pertinente ao público, né? Então, se você monta uma aula pensando num pessoal, nos jovens, e quem chega no público é um pessoal de 60 anos de idade para cima, né? Assim, a pertinência da mensagem pode ser diferente, né? Então a gente precisa ter essa ideia, essa análise do público, né? Tudo isso para ajudar a gente na hora da aplicação. Tá bom? Beleza essa parte aqui? Ser entendida? Pode falar, Cláudia. Beleza. Acho que um termômetro também para saber se foi bem, né? Se a pessoa te chama de novo, né? Para dar aula de novo. Olha, Pode ser. pode ser, Cláudia, mas você sabe que na prática, acho que não garante, não. Não garante, não. A gente tem, porque assim, a gente gosta do irmão, a gente quer incentivar ele, né? E às vezes chama de novo, né? Chama de novo, sabe? Sabe qual eu acho que a melhor forma, o melhor termômetro é você pegar um irmão, uma irmã de confiança. Daquela que você tem abertura e fala para ela. Dá liberdade para ela, ó, pode me falar. E se você for escolhida, viu, irmãs? Você primeiro elogia. Primeiro pega os pontos bons, né?
elogia os pontos bons, depois você fala os pontos para melhorar. Olha, podia melhorar nisso, tal, tudo. Eu não entendi tão bem essa parte, né? Tudo, tá bom? Mas o melhor termômetro é pegar uma pessoa sincera, né? Por isso que para os homens, quando eu falo sobre pregação, tem esposa, dá abertura para a esposa. Deixa ela falar. O que você pode melhorar? E aí, para a esposa eu falo, pega leve com ele também, né? Sabe, valoriza o esforço, né? E tal. E depois você pega e fala o que ele pode melhorar e tudo isso. Então, assim, é importante para vocês. Aí vocês vão ter um feedback mais sincero, né? Mais real mesmo, né? Eu não estou dizendo que as irmãs que elogiam não são sinceras, mas às vezes fazem por costume ou realmente por motivação, tá? Como eu falei com a turma dos jovens lá, quando eu perguntei para eles o que foi bom, então ninguém soube dizer. Então, como é que foi bom? Aí eles começaram, não, eu não entendi direito, porque foi outra língua, não sei o que, foi tudo bem, mas por que elogiou, então, assim, né? Então, assim, não, eles ficaram, o que eu fiquei impressionado é que eles falaram, foi fantástico, foi fantástico o quê, né? Não deu nem, ninguém mal entendeu. A pessoa falou em outra língua, falou rápido, gaguejando, né? Assim, como é que foi bom, né? Então, essas coisas às vezes acontecem também, tá? Então, os irmãos são bonzinhos, mas não significa que te garante, né? Sempre tem que se preparar melhor para a gente poder realmente fazer mais, tá? Quando eu falei sobre a questão de ser ouvida, né? Aqui eu estou falando realmente o mais simples possível, né? Não adianta, assim, adianta você se preparar bastante, mas se você não conseguir falar, aí não vai adiantar nada, as pessoas não vão entender, né? Você, então, precisa, a primeira coisa, manter um tom de voz que as pessoas consigam te entender. Você tem que ser audível, tá bom? Na dúvida, pergunta, né? Aqui não tem, aqui tá todo mundo no mesmo lugar, né? Mas se fosse presencialmente, pergunta aí, ou você lá de trás, ou fulaninha, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô, então, ó, beleza, né? Senão você aumenta a voz, né? Então, assim, uma das coisas importantes para professoras, né, e professores é que você seja ouvido. Você precisa ser ouvido. Você não imagina, todo o trabalho que você teve preparando, todo o estudo, não sei o que, não passou adiante, que as pessoas não conseguiram ouvir você. Então, precisa ter essa noção. O ruim da internet aqui é que de vez em quando trava, de vez em quando não sei o que, aí as pessoas não te entendem, né? Já pensou? Quebra tudo, né? Você está se esforçando e tal. E o som? Já viu aqui já também que às vezes o som não é bom, né? Eu aqui, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande com a vizinhança, né? A vizinhança, ela é muito barulhenta. E às vezes entra todo o barulho para cá, né? Esse microfonezinho meu aqui, ele ajuda um pouco. Então, eu tive que pegar um pouquinho melhor, de acordo com as minhas possibilidades, para ajudar um pouquinho a romper o ruído, né? Mas atrapalha. Teve um dia que o irmão falou assim, Elias, tá tendo jogo de futebol aí na frente da sua casa? Eu falei, tá, mas eu moro no sexto andar, quer dizer, eu moro no quarto andar, 2 de estacionamento, eu tô no sexto andar, os meninos estão jogando bola na rua, né? Lá embaixo, né? Mas vem o barulho todinho para cá, dá para todo mundo ouvir, né? Quando é presencialmente, também acontece isso. Acontece isso também, né? A gente tem barulhos, tem não sei o quê. Então, assim, você precisa dar conta da voz. Segura a sua voz. O professor, professoras, garanta a voz. Tem que segurar. Quando tem microfone, maravilha, né? Maravilha, porque o microfone já vai amplificar, vai ajudar, né? Nessa última pregação que eu fiz aqui em Boa Viagem, domingo passado, acabou a energia no meio da pregação. Microfone já era, vai no gogó, né? Aumenta a voz ali e segura, tem que ser assim, tá bom? Vocês precisam dar conta do público de vocês. Se precisar, pede para chegar mais para frente, né? Pede para fazer isso, então vai precisar fazer isso. E aqui vai ter que arrumar um microfone, alguma coisa que te ajude, né? Que faça você esconder o cachorro, né? Botar uma mordaça na boca dele para ele não latir na hora, alguma coisa para ajudar que o ambiente te ajude a fazer isso, né? Deixa eu ver aqui o que mais escreveu. A Daniela escreveu: devolutiva sanduíche, pão, recheio e pão, né? Elogio, pontos de melhorias e reforço dos elogios. Legal, isso aí mesmo, né? A gente precisa ter essa forma, né? A gente também não pode sair batendo em todo mundo, né? Tem que ter um jeito aí de elogiar os pontos, agora não mentiroso, elogios verdadeiros, né? Destaca as coisas que foram boas de verdade e depois você pega para falar o que pode melhorar, né? Pontos de melhorias aí, tá? Então, precisa manter o som da voz, na dúvida, pergunta sempre. Estão me ouvindo? Presta atenção, né? Eu aqui em casa, para aula online, por exemplo, né? A aula de vocês vai ser presencial, Cláudia, ou vai ser online? Ou depende do Covid? Por enquanto, é presencial. Pronto, tá certo. Então, aí nesse caso é o ambiente, né? É o ambiente, né? E, gente, olha,
vocês que vão à frente ensinar, vocês sabem a dificuldade da pessoa ir para frente, né? Vocês sabem a dificuldade dos professores e professoras, né? Então, vocês precisam zelar, né? Precisa zelar pelo outro, né? Eu costumo dizer que até o ambiente do culto depende da gente, né? O pobre coitado que vai para frente, né? A gente pode estragar a pregação dele, né? A gente pode estragar a aula de uma irmã, conversando, cutucando, né? Fazendo isso. Então, precisa ter um ambiente assim, tá bom? Então, ajuda. Então, quem está falando, tenta segurar a voz do jeito que dá. Quem está sentado, faz o quê? Silêncio, né? Ajuda para que a aula possa ser explicada. Lembra que é a palavra de Deus. Eu lembro de um professor que dizia assim, né? Pode ter pessoas aí que vai ouvir a palavra de Deus só essa vez na semana. Tem pessoas que podem ir, uma convidada de alguém, né? Que é o único momento que a pessoa... Eu imagino que os cristãos não vai ser isso, né? Vai ler a Bíblia em casa, né? Vai estar em outros eventos, mas talvez tenha pessoas que aquele é o único momento para ela ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa zelar por esse momento, né? Ajudar para que a mensagem seja ouvida, né? Para que vocês possam ensinar. Então, lembrar desse tipo de coisa, tá? E não tenha dúvida não, pergunta para as pessoas se está ouvindo, está entendendo, né? Pode ser bem interativa, que não tem problema, tá? Gente, ó, isso aqui é uma coisa básica, né? Não dá para ficar lendo material, ninguém aguenta leitura. Ninguém aguenta, tá? Eu não sei se... Eu não assisti a aula de vocês, né? Mas, gente, memoriza e ensina. Memoriza o conteúdo e ensina. Se você precisar de um apoio para ler em alguns momentos, não há problema, né? Não há problema, você tem um esboço ali, pode te ajudar, mas você, no geral, precisa ensinar. Leitura, não dá, gente. Não dá, é muito complicado, sabe? Eu vou dizer para vocês uma coisa. É mais complicado hoje ainda do que antes. Porque a gente está numa época hoje que a atenção se perde muito rápido, né? Muito rápido. Vocês vão dar aula e eu espero que as jovens irmãs participem da aula de vocês. E quanto mais novo, mais fica mais disperso fácil, né? Porque a gente tem hoje um celular com múltiplas funções ao mesmo tempo, faz 3, 4, 5, 6 coisas. Mulher faz 6 coisas, 7 coisas ao mesmo tempo. Então a mente fica meio dividida. Então, assim, precisa ter a atenção da pessoa, né? Se você for ficar lendo, a mensagem de hoje é sobre Jezabel, que ela... Ai, meu amigo, o pessoal não aguenta, não. O tom da voz, né? Eu estava no Congresso Cristão esses dias, né? E a gente grava um programa para rádio aqui em Recife, né? E um irmão veio falar comigo, né? Falou assim, eu escuto o seu programa de vez em quando, né? Você parece que tem uma voz de padre, né? A sua voz... Eu falei, não sei se é bom ou não isso, né? Mas também se a voz for muito constante, né? Dá sono, né? Então, você vai ter que variar a voz às vezes, né? Então, eu não sei, a gente vai precisar aprender a lidar, né? Com isso, mudar o tom às vezes, né? Ver o horário, né? Ver o horário, porque às vezes a gente pega... Ó, quando a gente tinha o Ebenezer aí em Campinas, né? Os irmãos chegavam cansados do trabalho, né? Então, a primeira hora até o intervalo era beleza, depois a segunda hora é um suplício, né? Então, assim, a gente vai ter que saber lidar com isso. Aí depois você vai ter que fazer alguma atividade, né? Aqui em Recife, quando a gente tinha o intensivão, que é o dia inteiro de aula, de manhã vai muito bem. Depois do almoço, meu amigo, o sono bate no pessoal. Aquela hora, tipo, da 1h30 até as 2h30, 3 horas, é muito difícil para eles, né? Então, você tem que fazer uma coisa mais dinâmica, faz trabalho em grupo. Então, assim, vocês também vão ter que pensar. Depende da dinâmica de vocês, da aula, né? Do horário que for, né? É um dia mais cansativo. Mulher, mesmo num dia que não é cansativo de trabalho, tem às vezes a família que cansa também, né? Então, assim, então vocês vão ter que ter essa noção. Por isso que a Cláudia falou às vezes que meia hora dá para fazer bem feito, né? Porque no dia de hoje a mente está meio concorrida, né? Tudo muito assim, né? Vocês podem ver que na televisão a câmera ela não fica mais que 6 segundos, ela vai mudando de posição, né? Então, a nossa mente está esperando uma dinâmica, né? Uma dinâmica nisso, né? Então, se a gente ficar ali, tipo, missa, né? Parado no mesmo lugar. Então, assim, tem que ser um negócio mais dinâmico. Vai precisar ajudar nisso, tá? Vai precisar fazer isso, tá bom? Então, não fique lendo, né? Porque vai lembrar o pessoal aquela missa em latim antiga que ninguém aguentava. Só aguentava porque a mãe obrigava, né? Mas tenta falar a mensagem, olhar para as pessoas, né? Tenha contato com o público, né? Precisa olhar para as pessoas, né? Eu aqui, mesmo online, eu divido aqui a minha tela em duas.
né? Eu tenho um monitor e tenho um computador, eu divido em duas. Uma tá o slide e a outra tá vocês. Eu estou olhando para a cara de vocês todas, né? Aquelas que abriram, né? A imagem. Eu estou olhando para todo mundo. Eu faço isso, porque eu tenho que ver como é que vocês estão, né? Tem que ver quem está dormindo, quem está acordado, quem está... É bom, porque você vai te dando um norte também, né? Do seu time, vai ajudando você no seu time, tá bom? Então, presencialmente, você faz isso também. Você vai olhando para as irmãs, olha para a cara delas, olha ali, brinca, vê quem está sorrindo, quem está interagindo com você, quem não está, né? Aí você vai mudando também. Se tiver todo mundo dormindo, bate palma, né? Mas levanta, né? Faz alguma coisa. Então, você vai mexendo com a turma, né? É uma forma de você tornar a mensagem um pouco mais interativa, tá? Então, se precisar, anda, né? Precisar, anda, né? Não se... Aproveita o que você tem, gente. Aproveita o que você tem, né? A Leilani fala que se amarrar meu braço, eu caio para frente, né? Então, eu mexo bastante a mão, eu gosto de andar. Uma coisa ruim hoje em dia é esse negócio de gravação, né? Aqui a gente grava as pregações, né? Tem a transmissão online, né? Aí eu tenho que ficar parado, amarrado no negócio, né? Não posso andar para lá, para cá, então é ruim para mim, mas assim, vocês vão estar numa aula com as mulheres, né? Faz a dinâmica como você quer. A dinâmica não é o mais importante, mas faz como é melhor para você. Quer fazer um circo? Faz um circo. Quer ficar, faz, não tem melhor ou pior, né? Mas ajuda, vê o que ajuda você. Vê o que vai a seu favor, né? Precisa ficar de pé? Fica de pé. Né? Fica de pé. Precisa sentar? Senta, só cuidado, né? Tem que ter o visual das pessoas. As pessoas têm que te ver, né? Você tem que olhar para elas. Então, use dessa forma, né? Mantenha contato com o público para você conseguir que as pessoas escutem você, elas participem da mensagem. Tá bom? Beleza essa parte aqui? Tranquilas? Então, beleza. Agora é a hora das dúvidas, né? O momento das dúvidas aqui.